Reels, TikTok e Shorts. 3 ferramentas de 3 plataformas diferentes com o mesmo funcionamento, que, além de te deixar distraído e desatento, te alienam da própria realidade. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Esse estúdio e esse canal só são possíveis através do Alta Linguagem. Assista também o canal Alta Linguagem, do Miorinho do Malboro, e também confira o canal do meu amigo Vitor Gomes, do canal Mundo e Decadência. Além disso, se você quiser contribuir para o mantimento dos nossos canais e desse estúdio, dessa qualidade maravilhosa do conteúdo que eu ofereço a vocês, considere também comprar o curso sobre anticomunismo do Alta Linguagem. Eles falam de diversos temas: filosofia, psicologia, política, sociologia e muitas outras coisas. Eles abordam muitos temas e dão realmente uma ótima formação extremamente completa, tanto nesse curso quanto no resto do canal, que realmente pode te agregar bastante conhecimento. Vamos pro vídeo. Bom, a pessoa que vai consumir algum desses conteúdos normalmente está em ócio. Ela tá ali deitada na cama sem fazer nada, ou então esperando em alguma fila, ou então numa aula chata na faculdade ou na escola, ou então ainda assistindo alguma coisa na TV da sala, que de repente fica muito chata e a pessoa pega ali o celular e começa a assistir conteúdos rápidos. Então, por ser uma coisa exercida durante o ócio, é que os conteúdos que a pessoa consome nesses contextos não pode ser uma coisa que exige que o consumidor preste muita atenção. Tem que ser uma coisa simples, muito processada, como se fosse um fast food das redes sociais. Uma coisa muito simplificada, muito visual e que apela muito para emoção. Uma coisa que a pessoa olha e sente alguma coisa, e não alguma coisa para ela pensar. É um conteúdo extremamente simplificado. Você pode ver que o que geralmente ganha atenção nos shorts, nos reels, etc., são vídeos de mulheres dançando, ou então se arrumando muitas vezes, ou então vídeos de pessoas fazendo acrobacias, vídeos de trechos de algum filme que despertam uma emoção, mas que você não precisa prestar atenção no filme inteiro para entender. Tem diversos tipos de conteúdo e é lógico que você consegue fazer algum uso. Você realmente consegue transformar em utilidade alguns deles, apesar de muito poucos. Mas de qualquer forma, o fato não muda. São conteúdos rápidos e estimulantes. E é por isso que você consegue ficar muito tempo olhando para os shorts, para os reels, sem prestar atenção em nenhum deles. É por isso que você não sente que fez nenhum esforço quando você ficou assistindo essas coisas. Mas mesmo assim, sente muitas vezes um cansaço quando fica muito tempo vendo. Porque por mais que você não esteja prestando atenção, por mais que você não esteja gastando energia, muitas emoções, apesar de fracas em intensidade, passam pelo seu coração. E é por isso que você se sente cansado. Porque você passou por muitos estímulos visuais e emotivos. E isso tem um efeito sobre você. Com o tempo, é claro, os criadores de conteúdo dessas plataformas começaram a ter um olho mais aguçado para o que as pessoas desejam nessas plataformas. Então, eles começaram a perceber quais são as fantasias das pessoas, o que elas querem ver. Como, por exemplo, nos shorts de pessoas dando em cima de mulheres na rua. Você tem uma fantasia de um público masculino que quer dar em cima de alguma mulher, então começa a consumir esse conteúdo se enxergando naquela pessoa que está ali desempenhando algum papel no conteúdo. Apela para a fantasia. Lógico, nem todo o conteúdo do Shorts, Reels e TikTok apela diretamente para alguma fantasia do tipo, mas muitas apelam. E de qualquer forma, sempre que você ver algo no Reels fazendo sucesso, você pode ter certeza que aquilo desperta alguma emoção. Vai para o lado afetivo, emocional. Por isso é que é tão estimulante. Por isso é que é uma coisa que dá um prazer grande de ver. E é por isso, por ser ao mesmo tempo estimulante e algo processado, sem nenhuma necessidade de se prestar atenção, é que quando você assiste essas coisas por muito tempo, parece que na verdade foi pouco tempo. Porque o tempo que você passa sendo estimulado parece passar mais rápido do que o tempo que você passa sem grandes estímulos, ou precisando prestar atenção. É algo então que minimiza a quantidade de esforço e maximiza a quantidade de resultado em emoções, em satisfação. É uma coisa extremamente apelativa, algo realmente novo. Nunca antes na história da humanidade, pelo menos até onde eu sei, algo assim foi publicado e colocado ao acesso de uma parcela tão grande da humanidade. Porque hoje o Reels tem 2,3 bilhões de usuários ativos. O TikTok tem 1 bilhão. O Shorts tem 2 bilhões de usuários ativos. Mesmo se a gente considerar só o Shorts e a gente considerar que o TikTok e o Reels não existem, isso ainda é 1/4 da humanidade. É muita gente assistindo Shorts, TikTok e Reels.
É uma coisa que realmente apela para um mecanismo psíquico que é muito básico, que é simplesmente o fato de que quando você se sente mais estimulado e quando você precisa exercer pouco esforço, o tempo passa mais rápido para você. E já que o objetivo da pessoa com ócio que abre esses aplicativos muitas vezes é justamente esse, sair do momento de tédio da vida dela, esperar o tempo passar ou sentir alguma coisa simplesmente, é lógico, isso funciona maravilhosamente bem. Mas nisso, você sai de todas aquelas coisas da vida que exigem um grande pensamento. Mas nesse processo de fuga do seu ócio, você acaba perdendo um grande benefício do ócio, que é a sua capacidade de sintetizar pensamentos e sentimentos enquanto você está em ócio. Porque as grandes ideias normalmente surgem justamente durante esses períodos em que você está ali lavando roupa, limpando os pratos, em que você está caminhando por um parque, em que você está sem fazer nada, só pensando. Essa capacidade que o ócio tem de te ajudar a pensar é uma coisa extremamente importante. É por isso que as caminhadas são uma coisa tão importante para muita gente. É por isso que caminhar faz tão bem para as pessoas. Porque além do movimento físico, você tem também um vazio na sua cabeça, por assim dizer. Uma coisa que ajuda muito a pensar é fazer um movimento mecânico, como por exemplo ficar ali jogando uma coisa simples, desde que você consiga pensar enquanto isso, ou então andando, ou então desempenhando alguma tarefa motora mesmo, ao mesmo tempo em que isso não ocupa totalmente a sua cabeça, em que você tem espaço para pensar. Porque nesse processo você fica completamente focado nos seus pensamentos enquanto consegue desempenhar uma tarefa indefinidamente. A tarefa, então, te mantém ali na ação. Enquanto que o fato de o estímulo não ser total, não ser completo, não ser algo que absorve toda a sua atenção, te permite ter espaço para conseguir pensar, para conseguir refletir. E essa reflexão é uma coisa extremamente importante. O silêncio, nesse sentido, é uma coisa extremamente importante. E aqui eu não falo de silêncio externo. Eu não falo de não ter alguém gritando no seu ouvido ou não ter barulhos do vizinho. Eu falo simplesmente de silêncio interno, de você não estar sendo constantemente estimulado com alguma coisa. A falta de estímulo faz com que você crie o seu próprio estímulo. O tédio é muito importante e ele te ajuda a perceber as coisas. Porque se você não está prestando atenção em nada, a sua atenção como que se dilui, ou então se foca sobre alguma coisa em que você está pensando ou sobre o ambiente ao seu redor. Então, se você está ali andando pela sua casa olhando shorts, você não vai estar prestando atenção em como o seu cachorro está agindo. Você não vai estar prestando atenção se a casa está bagunçada. Você vai estar olhando para o seu celular. Já, se você não tem nenhum estímulo muito grande, você pode prestar atenção aos detalhes do seu ambiente. Você se torna uma pessoa mais atenta, que consegue reagir mais rápido caso alguma coisa aconteça. E eu não falo nem de algo problemático necessariamente, mas simplesmente de ter consciência dos seus arredores. Da mesma forma, isso se aplica também aos seus pensamentos. Os pensamentos que vêm à sua cabeça não são lembrados quando você está sendo estimulado, mas eles são lembrados quando você não está sendo estimulado e está ali simplesmente atento aos seus arredores e a si mesmo. E é com isso que você consegue evoluir como uma pessoa. Você consegue perceber as ideias que você tem, lembrar delas. Você consegue lembrar das coisas que aconteceram, porque você não se distrai logo em seguida. Porque a memória é uma coisa muito simples. Você tem um valor atribuído a determinado acontecimento, e aí, de acordo com a intensidade desse valor percebido, da coisa que ocorre, você lembra por mais ou menos tempo, com mais ou menos detalhes. É só você ver que uma coisa que é absolutamente cotidiana e que não tem nenhum grande valor para você, passa desapercebida. Quando você acorda, vai ao banheiro, lava o rosto, come alguma coisa, você pode nem se lembrar disso, porque não é uma coisa relevante. Mas, se alguém te diz alguma coisa, você pode parar para refletir sobre isso. Mas antes de você entender completamente o significado do que uma pessoa te disse, ou antes de você começar a refletir sobre algo importante que outra pessoa te disse, você tem um espaço de tempo em que você está simplesmente ali. Mas antes que você consiga realmente prestar atenção no que a pessoa te diz, você, ao invés disso, está olhando para o rios, você está olhando para os shorts. Se alguém te diz alguma coisa importante, você pode nem perceber que essa coisa é importante, porque você não percebeu o valor daquilo naquele momento, porque estava distraído ou então passou logo em seguida a estar distraído. É por isso que o TikTok, os shorts e o Reels são coisas bastante problemáticas. Te deixam desatento por causa do estímulo excessivo que eles te dão. E aqui, eu não quero que vocês levem isso como se fosse um argumento sobre dopamina ou química cerebral. Eu, sinceramente, não acredito nesse argumento da dopamina.
Eu acho que é uma coisa muito mais simples do que isso. Existe simplesmente uma direção do seu foco. E aquilo o que fica na sua consciência fica de maneira correspondente ao foco que você dá a essa coisa. E o foco que você dá a essa coisa tem muito a ver com o estímulo e a alternância de coisas em que você se foca. É por isso, então, que esses modelos de vídeos extremamente processados e curtos são tão problemáticos. E é por isso que esses aplicativos te ajudam a fugir do real. Porque se você está prestando atenção em alguma coisa muito estimulante, você não está prestando atenção nos seus arredores, você não está prestando atenção em si mesmo e mais nada. E esses elementos dos arredores de si mesmo, dos estímulos presentes do ambiente, são os que realmente contam para sua vida. São os que realmente estão aqui e agora, que estão ali, próximos a você e que têm alguma influência na sua vida, ou em que você tem alguma influência para mudar a sua vida, ou para manter a sua vida de um jeito que você gostaria. Já se você está desatento, já se você está prestando atenção em alguma coisa, você está dirigindo a sua atenção para uma coisa que não tem efeito nenhum na sua vida. Você está dirigindo a sua atenção para algo que vai passar daqui a 30 segundos. Então, é uma coisa que realmente não te agrega em nada. E mais do que não agregar em nada, é uma coisa que te tira do seu campo de ação. Te tirando do seu campo de ação e te inibindo as percepções e os pensamentos que você pode ter, isso inibe também, indiretamente, a sua ação. Essa ação, então, que pode ser transformadora, que pode ser crítica, que pode ser extremamente importante em algum dado momento. Quantas vezes você já não se esqueceu de alguma coisa que alguém te falou que foi importante, de alguma coisa que aconteceu e você poderia ser testemunha, mas não foi, porque você estava desatento, porque você estava prestando atenção em alguma coisa, ou porque logo em seguida você bombardeou a sua atenção com novos estímulos. Isso acontece cotidianamente para todos que usam esses aplicativos por muito tempo. E como eu disse antes, o tempo que você passa nesses aplicativos parece passar muito rápido. Então você tem a sensação de que está ali 10 minutos, quando na verdade se passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas. E o que não poderia ter sido feito nessas 2, 3 horas? O que você não poderia ter pensado, sentido, percebido? É por isso que esses aplicativos te alienam da própria realidade. Preste atenção, esteja atento. Saia do TikTok, do Reels, dos Shorts. Pare de desperdiçar o seu foco e o seu tempo, porque esses são os seus 2 bens mais preciosos.